Bom dia, boa madrugada, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Que bom que você está aqui. Olha, nós vamos falar com Deus mais uma vez, nós vamos orar, meus irmãos. Deus te abençoe. Ainda não fez o seu pedido de oração? Olha, não acredito que você não tenha feito o seu pedido de oração aqui no chat ao vivo e também na descrição. É importante você fazer o seu pedido, porque em instantes estaremos orando. Eu digo estaremos porque você vai orar comigo, hein? Isso. Tá bom, pastor, mas eu não sei orar. A oração é uma conversa, é um diálogo. Conversa com Deus. Amém? Começa pedindo a Ele para que perdoe seus pecados e que permita você entrar em sua presença. Aí você vai apresentar as suas necessidades, você vai apresentar a Ele aquilo que lhe incomoda, lhe entristece. Você vai levar diante do Senhor e você vai pedir para que Ele trabalhe nisso de acordo com a sua vontade. Deus é especialista em trabalhar em nossas vidas. Amém? E Ele vai trabalhar na sua. Eu creio muito no poder da oração. Eu estou com a minha Bíblia aberta. Os irmãos que estavam em João Neiva ontem à noite observaram durante a pregação, o diácono Igor estava pregando a palavra e eu estava justamente com o meu tablet aberto, fazendo algumas anotações que o Senhor foi me dando ali durante aquela mensagem. Eu fiz várias anotações dentro da mensagem e eu gostaria de ler com vocês Segundas Reis, o capítulo é o 3, e eu gostaria de ler com vocês do verso de número 22 ao verso de número 24, tá bom? Segundas Reis, eu vou até abrir aqui, ó. Segundas Reis, o capítulo de número 3 e os versículos 22, 23 e 24, tá bom? Nós estaremos lendo e vamos ver o que é que o Senhor tem para nós outros aqui nesse dia, tá bom? Segundas Reis, capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, diz assim: Levantando-se de madrugada, ó, como eu e você, hein? Levantamos de madrugada o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas, como sangue. E disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles, entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Irmãos, o contexto aqui, 3 reis se unem para a batalha: o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá. 3 reis. Josafá era rei de Judá e ali nós vamos ver Jorão, rei de Israel, e nós vamos ver também o rei de Edom. 3 se uniram para lutar contra os moabitas. Porém, enquanto eles estavam indo para a batalha, acabou a água. Entraram numa grande seca e ali Jorão vai começar a reclamar, outro rei também, e Josafá ele vai buscar ao Senhor na figura do profeta quando ele pergunta: não há nenhum profeta aqui? Né? Então ele vai buscar o Senhor na figura do profeta.
É interessante isso aqui. O profeta Eliseu vai trazer o tangedor até a sua presença e o tangedor vai adorar o Senhor naquele vale. Bom, o Senhor havia dito que eles não veriam vento, nem tampouco chuva, mas eram para eles abrir covas naquele deserto, naquele vale, que o Senhor prometeu que o vale se encheria de água. Então foi isso que aconteceu. Aí, quando os inimigos olharam, o sol bateu nas águas que encheram aqueles poços, aquelas covas, e o sol batendo nas águas, as águas ficaram meio que avermelhadas. E eles acharam que era sangue do povo de Deus ali. E eles vão vir com ímpeto, né, para poder ver a derrota do povo do Senhor, achando que era sangue. Aí o povo do Senhor ataca eles ali naquele momento e os vence. O que nós podemos aprender dentro desse texto? O inimigo, ele viu a água vermelha como sangue e interpretou errado. Uma falsa percepção levou o adversário à derrota. E o que podemos aprender aqui? O inimigo sempre interpreta errado aquilo que Deus está fazendo. Nunca o inimigo vai interpretar certo o que Deus está fazendo. Sempre ele vai interpretar errado. A água era a bênção, mas eles viram como sangue. Então, o que Deus coloca para te sustentar, o inimigo interpreta como sua queda. Então, o que aprendemos aqui? Que há vitórias sendo geradas no secreto, no deserto, no secreto, enquanto o inimigo se confunde. Enquanto o inimigo está se confundindo, tem vitórias que Deus está gerando no secreto. Então não tenha medo das interpretações das pessoas. Tenha confiança na direção de Deus, irmão, irmã. Continue fazendo o que Deus mandou, mesmo quando ninguém entende. Então continue fazendo e continue confiando. Amém? Deus usa detalhes simples para confundir estratégias do mal. Ele usa. Então era apenas reflexo do sol na água. Era apenas reflexo do sol na água. E isso confundiu um exército inteiro. Deus não precisa de grandes sinais para te defender. Ele não precisa. Pequenas coisas nas mãos de Deus viram grandes livramentos. Repito, pequenas coisas nas mãos de Deus viram grandes livramentos. Então valorize o básico. Como assim, pastor? Valorize a oração, valorize a palavra que você está escutando agora, essa palavra, a fidelidade a Deus. No simples, Deus cria portas, Ele confunde inimigos e te dá livramentos. Amém? Então, irmãos, era apenas o reflexo do sol e Deus usa detalhes simples para confundir estratégias do mal. Outra questão que aprendemos, quando você obedece, Deus age em áreas que você não consegue ver. Quando você obedece, Deus age em áreas que você não vê. Então, antes do milagre, o profeta disse: cavai covas. Amém? Ou seja, a obediência, ela abre o caminho para o milagre. Eu disse isso essa semana agora, que a obediência abre o caminho para o milagre. Então Deus age mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, Deus age. Então siga cavando, olha, continue orando, continue crendo, continue servindo, continue semeando. Há águas começando a encher as covas de sua vida aqui hoje. Creia, amém? Outra questão que aprendemos é que Deus transforma
a sua necessidade em arma de vitória. Eles estavam com sede e a água virou engano para o inimigo. Amém? Então, a área onde você se sente fraco será usada por Deus para te fortalecer. Creia nisso. Deus transforma a escassez em testemunho. Então, o que hoje é luta, amanhã será prova da fidelidade de Deus. Então, a sua dor será a derrota do inimigo. Eu creio. Outra questão que aprendemos dentro dessa passagem, o inimigo até age por presunção, mas o povo de Deus caminha por direção. Então, os moabitas presumiram e foram derrotados. Então, o inimigo age por achismo, o crente age por palavra. Então, quem vive por direção nunca será confundido pelo inimigo. Então, ore antes de agir, busque direção antes de tomar decisões. Pessoas que seguem a voz de Deus sempre chegam a lugares seguros. Amém? Outra questão: Deus reverte cenários sem você precisar lutar do seu jeito. Deus reverte cenários sem você precisar lutar do seu jeito. Então, quando os moabitas chegaram confiantes, encontraram o povo de Deus preparado. Então, Deus luta por você. Enquanto o inimigo se aproxima, Deus já te deixou pronto para vencer. Então, descanse. Deus trabalha no invisível. Quando o ataque chegar, a defesa já estará montada pelos céus. Então, resumo aqui para você nesse dia: Deus confunde o inimigo no detalhe, a obediência prepara o caminho para o milagre. O que falta hoje em você será arma de vitória amanhã, e a percepção do inimigo não altera o propósito de Deus, e quem ouve Deus nunca é confundido. Pense nisso. Deixe eu orar por você neste dia, nesta hora. Espero que você tenha aprendido um pouquinho dentro desta passagem bíblica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória permanece para todo sempre. Amado Deus soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença em oração, na fé do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que está aqui, o Deus que age, que opera na vida do seu povo, na vida dos teus filhos, o Deus que repreende o inimigo e fortalece a fé dos teus filhos que oram, que clamam. Que bom, meu Deus, que privilégio é podermos reunirmos aqui para orar mais uma vez. Que presente, que bênção, que oportunidade maravilhosa, que privilégio grande o Senhor nos deu de reunirmos aqui mais uma vez com os meus irmãos e com as minhas irmãs, os de perto, os de longe, os que estavam aguardando por este momento. São tantas pessoas, são tantos irmãos. Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, ninguém consegue impedir o teu agir. Ninguém consegue impedir o trabalhar do Senhor. Ninguém consegue. Ninguém consegue impedir a vitória do povo de Deus. Ninguém. Ninguém, Senhor. Ninguém consegue impedir a vitória do teu povo. Ninguém consegue impedir a vitória dos teus filhos. Ninguém consegue impedir a vitória das tuas filhas. E eu sei, meu Pai, que por maior que seja
Ó Deus, os ataques do inimigo, por maior que sejam os ataques, as investidas de Satanás, nada, Senhor, nada será capaz, ó Pai, de impedir a tua ação, ó Deus, em nosso meio, a tua ação em nossas vidas, nada será capaz de impedir, Deus, o teu trabalhar em nossas vidas. Eu clamo ao Senhor nesta hora, eu suplico ao Deus maravilhoso neste momento, e eu estou certo de que a bênção do Senhor, Pai, será completa, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos. Eu sei que o Senhor age de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, e sei que o Senhor está agindo aqui. Eu sei que a tua presença, ó Deus, é forte. A tua presença, ó Deus, é maravilhosa. Aleluia, Deus. E eu vejo quantas pessoas, aliás, quantos pais que vêm aqui e pedem pelos seus filhos. Quantos clamam pelos seus filhos, pela libertação, pela transformação dos seus filhos, pela salvação dos teus filhos. Quantos vêm aqui e rogam as orações. Pai, e neste momento eu passo todos eles para os teus cuidados. Eu passo os seus pedidos para os seus cuidados. E eu estou crendo na vitória do Deus que criou os céus e a terra. O Deus poderoso, o Deus que realiza milagres, o Deus que realiza sonhos, o Deus que realiza projetos. É o Deus que nós servimos. Eu te louvo, eu te engrandeço na beleza da tua santidade. Que maravilhas, que bênção é poder orar, que bênção é poder clamar, que bênção é poder suplicar ao Deus vivo e poderoso, ao Deus que jamais perdeu uma guerra, que jamais perdeu uma batalha. Eu louvo a Ti por este Deus. Eu louvo a Ti pela grandeza, pela operação do Espírito Santo na vida do seu povo. Eu louvo a Ti. Eu Te engrandeço nesta hora, em nome de Jesus, Pai. E eu sei, ó Pai, que nada será capaz de deter, nada será capaz de impedir a Tua bênção na vida de cada um dos Teus filhos. Meu Deus e meu Pai, abençoa poderosamente, nos ajudando a orar mais e mais, nos ajudando a Te buscar mais e mais, nos ajudando, meu Deus, a nos entregar mais e mais diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus maravilhoso, o Deus que de fato criou os céus, criou a terra, o Deus capaz de reverter situações, o Deus capaz de reverter história, e eu sei que Ele está revertendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não provém do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu creio, Senhor. Eu creio na vitória. Eu creio na bênção. Eu creio na resposta
do Deus Todo-Poderoso. Seja com cada um, Pai. Seja com os meus irmãos e as minhas irmãs. Todos os seus pedidos. Ah, Pai, tem gente aqui pedindo por cura. Quantos pedem por cura? Quantos que pedem, ó Deus, por transformação? São muita gente. É muita gente que pede por transformação. Deus, o Senhor tem o poder de transformá-los. O Senhor tem o poder de transformá-los e o Senhor pode transformá-lo agora. Exatamente agora. O Deus que cura as emoções, que sara as feridas. O Deus que blinda as famílias. Sim, o Deus que nos ajuda a vencer gigantes. O Deus que dá livramento. O Deus que trabalha no secreto. O Deus que nos dá vitória em tempos de crise. É o Deus que servimos. É o Deus que nós adoramos. E eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço nesta hora. Responde a nossa oração. Responde o meu jejum, meu clamor. Responde, meu Pai. Deus, e eu peço, por favor, nesta madrugada desse dia, toca na minha mana, Senhor, a Vanete. Toca nela do alto da cabeça à planta dos pés. Eu creio no Deus que opera milagres, que faz maravilhas. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus do impossível. Senhor, toca na minha mana e abençoa ela. Abençoa a minha mana agora, Senhor. Toca nela agora. Sim, e abençoa a vida dela. Abençoa também todos os meus irmãos e as minhas irmãs que tiveram confiança de vir aqui e muitos até, ó Deus, ficaram expostos aqui, onde rogando as nossas orações, os nossos jejuns, o nosso clamor. Muitos vieram aqui, Pai, até se humilharam diante do Senhor. Meu Deus, porque estão vivendo grandes batalhas, grandes pelejas, mas o Senhor tem o poder de mudar a história de cada uma destas pessoas. O Senhor tem o poder de mudar a história de cada um deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, todos os males caiam por terra agora, Senhor, e o nosso dia, ó Deus, será um dia abençoado. A nossa semana será uma semana abençoada. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Pai, obrigado pela palavra que falou ao nosso coração. Obrigado. Obrigado pela palavra que falou ao nosso coração. Obrigado pelos grandes livramentos. Sim, Tu és aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Tu és, Pai, o que habita. Tu estás conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu abençoo agora. Eu ministro a bênção maior e completa através da oração. E repreendo aqui agora, de sobre esta vida, de sobre esta casa, eu repreendo toda ação do mal e eu profetizo que a bênção do Senhor chegou nesse dia e ela chegou para ficar. Em nome de Jesus, todos que estão sofrendo, eu profetizo que você virá nesse canal e irá testemunhar o que Deus fez na sua vida. Eu profetizo
vitória sobre a tua casa, a sua família. E em nome de Jesus vai dar certo aquilo que estava dando errado. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare, vai. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar em nome de Jesus. Ei, falo para duas pessoas. Aquilo que você achou que estava perdido, isso, o que você achou que estava perdido, eu via o Senhor restaurando. O Senhor restaurando o que estava perdido. O Deus da restauração está agindo aqui. O Deus da restauração está trabalhando aqui. Eu vejo Ele trabalhando na tua vida. Este é o Deus da restauração. Esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que transforma. Esse é o Deus que levanta. O Deus da transformação, da restauração. Ele restaura aquilo que parece perdido na tua vida. Só Ele pode restaurar o que foi perdido. Amém? Presta bastante atenção aqui. O inimigo ele conseguiu lançar na mente de 22 pessoas aqui. Tem 22 pessoas aqui. Que o inimigo conseguiu colocar na tua mente, sabe o quê? Que você é fraco, que você não vai conseguir, que você está sozinho nessa. Sozinho, sozinha nessa. O inimigo conseguiu colocar na tua mente. E o pior, você está acreditando. E você tem vivido a sua vida amargurada. Volte-se para Deus hoje. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo ao meu coração aqui, tem 14 pessoas aqui, e estas 14 pessoas, você tem notado a diferença na vida de alguém da sua família, mas para o mal. Parece que essa pessoa ela tem estado numa tendência terrível para o mal. Sabe, você nem sabe mais o que fazer. Olha, apenas ore, né? Apenas ore, só isso. Não fala mais nada, não faz nada, não faça nada a não ser oração. Amém? Você vai ver depois o que vai acontecer na vida desta pessoa e você vai agradecer muito ao Senhor. Inclusive nesse canal você vai vir e vai agradecer muito. Amém? Eu quero agradecer algumas pessoas que têm abençoado aqui. Deus tem usado algumas pessoas aqui. Tem uns parceiros aqui, inclusive, que todo mês vem aqui e abençoa o canal. Tem gente que abençoa a minha vida. Tem gente que na igreja, né? Tem muitos irmãos, muitas irmãs que mesmo na igreja vão lá, pastor, Deus tocou no meu coração para me abençoar esse projeto. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? De fato, nós temos vivido dias difíceis, tá? Mas Deus, Ele tem nos sustentado em meio às batalhas. Eu vejo um Deus que tem sustentado, tem guardado de uma maneira especial. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Gente, eu fico por aqui. Eu volto com vocês às 11h45. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Tenha um excelente dia. Deixe seu joinha antes de sair. Grande abraço para o Edemir Mesquita. Deus abençoe. Lene, Deus abençoe.